acadêmicos. Vim aqui me apresentar, porque estou voltando de licença maternidade e vocês ainda não me conhecem. Meu nome é Kátia, eu sou formada em matemática, sou mestra em matemática e esse semestre eu estarei trabalhando com vocês na disciplina de cálculos aplicados à farmácia. Já cheguei assim num tempo assim meio conturbado, né? Pelo que a gente está vivendo tanto em nosso país e como no mundo inteiro. Mas eu espero que essa situação passe logo para a gente estar junto em sala de aula, que é a melhor forma. Mas enquanto não passa, nós temos que nos reinventar. Então, essas aulas EAD, inicialmente eu vou pedir para vocês terem um pouco de paciência, pois ela é, digamos assim, ela é um desafio tanto para a gente, professores, quanto para vocês, alunos. Essas duas primeiras aulas eu vou fazer uma revisão com vocês, porque eu estou gravando vídeos caseiros até para a gente testar se vai dar certo dessa forma. Se não der certo, depois eu tenho que pensar em outra maneira para a gente mudar a metodologia. Esses vídeos eu vou postar ele no canal do YouTube, já criei o canal do YouTube, para não sobrecarregar o celular de vocês, porque se a gente ficar baixando o vídeo toda hora no celular, logo a memória do celular não dá conta de tantos vídeos, né, que vocês não tem só a minha disciplina, mas tem outras também. Então vai ser um canal pelo YouTube que vocês vão assistir somente pelo link, já para facilitar. São vídeos caseiros, como eu já falei para vocês, e a gente vai tentando melhorar eles no decorrer da semana. Então essas duas primeiras aulas vai ser somente uma revisão dos conteúdos que vocês já viram. Dessa revisão, eu vou pedir para vocês sempre resolverem alguns exercícios e postar no sistema SEI para mim. A frequência de vocês vai ser contabilizada a partir da postagem de vocês no sistema. Outra questão também que eu quero ressaltar é que essa postagem seja organizada. Por exemplo, dessa primeira aula, tem 5 exercícios para vocês fazerem. Que esses exercícios eles sejam resolvidos passo a passo, não resolvidos à caneta, porque a lápis, talvez quando vocês escanearem e postarem lá no sistema SEI, eu não consigo enxergar. Então eu peço para vocês que as questões sejam na ordem, sejam organizadas, para facilitar tanto o meu trabalho, quanto também o estudo de vocês. Então eu agradeço aqui, estou à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem. O representante da sala, o Romeu, ele já criou um grupo, a gente pode estar conversando por aquele grupo lá também, tá? Então, estou aqui à disposição para trabalhar essa disciplina e vamos tentar passar esse tempo de quarentena da melhor forma possível. Muito obrigada e bons estudos acadêmicos. Boa tarde. Nós vamos trabalhar hoje a aula de segunda-feira, 30 de 3 de 2020, em relação à disciplina de cálculos aplicados à farmácia. Nessas duas primeiras aulas, que antecedem a primeira prova, e até para a gente ir testando esse novo método de ensino EAD, eu vou trabalhar somente uma revisãozinha com vocês. Dentro do conteúdo que o professor Sidomar trabalhou com vocês, vocês viram frações comuns e decimais, porcentagem, notação exponencial, razão e proporção, regras de 3 simples e composta. Então esse conteúdo já foi o conteúdo trabalhado com vocês. O que eu vou fazer nessa aula de hoje? Eu peguei 10 questões sobre frações comuns e decimais, porcentagem, notação exponencial e vou resolver 5 questões com vocês e vou postar 5 questões no SEI para vocês resolverem. A próxima aula eu vou trabalhar uma revisãozinha sobre razão, proporção, regra de 3 simples e composta. Esse intuito é pelo seguinte, como essas aulas agora vai ser modalidade EAD e está sendo a primeira semana que eu estou chegando, nós vamos fazer um teste para ver se assim dá certo. Um teste com essa revisão, que depois a gente insere o nosso conteúdo de forma de videoaula mesmo. Aí vocês vão me falando se vai dar certo ou não dessa maneira. Tá? Então vamos lá para a nossa revisão. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui é o seguinte. Vamos lá na leitura. Na preparação de várias fórmulas, um farmacêutico utilizou 3 sobre 2 gramas
1 sobre 2 gramas, meio grama, né? 0,3 grama e 1,5 grama de um produto. Se ele não tivesse usado 1/7 da grama desse produto, qual a fração total de grama que ele teria utilizado? E aqui está uma observação: simplifique o resultado se possível. Então, o farmacêutico utilizou essas quantidades aqui. Já vamos colocando aqui, ó. 13 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais 0,3 mais 1,5. Se nós observarmos, nós temos números fracionários e números decimais. A melhor maneira de trabalhar isso daqui ou é transformando tudo em números fracionários ou é transformando tudo em números decimais. Eu vou utilizar aqui transformando em números fracionários. Então, nós temos aqui, ó, 13 sobre 2, já está em forma de fração, meio, já é uma fração. 0,3 é o número 3 sobre 10. Um número após a casa decimal, denominador 10. Esse aqui eu vou fazer aqui no rascunho, no cantinho, ó. 1,5, eu posso escrever ele como 15 sobre 10. Mas essa fração aqui, ela é possível simplificar ela, então vamos fazer a simplificação. O 15 ele é divisível por 5 e o 10 também é divisível por 5. Então eu vou dividir esse daqui por 5 e esse daqui por 5. 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2. Então 1,5 é a mesma coisa que 15 sobre 10, que representa a fração 3 sobre 2. A soma disso aqui, nós vamos ver qual que é a quantidade de gramas que esse farmacêutico utilizou. Então, vamos fazer a soma disso aqui. Nós podemos observar que nós temos denominadores diferentes. 2, 2, 10 e 2. Então, nós temos aquele chamadinho mínimo múltiplo comum, que é o famoso MMC. Mas aqui está tranquilo, porque o denominador 2, 2, 10 e 2, eles são múltiplos entre si. Então, quando eles são múltiplos entre si, você não precisa tirar o MMC. Basta apenas você pegar o maior. E o maior deles aqui é 10. E se a gente resolver pelo MMC também, o resultado ele vai ser 10. Tira o MMC, divide pelo denominador e o resultado multiplica-se pelo numerador. Então, nós temos aqui 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 13, 65. Mais 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes 3, 3. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 3, 15. Fez isso daqui, nós vamos fazer o somatório aqui, ó. 65 mais 5, 70. 70, 73. 73 mais 15 dá um total de 88. 88 sobre quanto? Sobre 10. Então, esse farmacêutico ele utilizou 88 décimos de grama desse produto. Aí a pergunta, se ele não tivesse utilizado 1/7 de grama do produto, qual seria a fração total que ele teria utilizado? Então, se desse total aqui, 88 sobre 10, se esse farmacêutico não tivesse utilizado 1/7 do produto, quanto ele teria utilizado? Então, eu vou fazer uma subtração, 88 décimo menos 1/7, tirar o que ele não, se ele não tivesse utilizado essa quantidade. Nós temos os denominadores 10 e 7, agora eles já não são múltiplos entre si, então a gente precisa fazer o MMC. Então, vamos lá. O 10, ele é divisível por 2, 10 dividido por 2, 5. O 7 não é divisível por 2, eu vou conservar aqui. Agora, nós só temos divisores de 5 e de 7. 5 dividido por 5 é 1. O 7 eu conservo ele, que ele não divide 5. E só sobrou divisores de 7. 1, 7 dividido por 7, 1. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Nem precisava fazer o MMC, por quê? Vocês podem observar que 10 e 7, eles são números primos entre si. Quando eles são números primos entre si, basta você fazer 10 vezes 7, 70. É o mesmo resultado que a gente encontra
resolvendo o MMC. Vamos lá, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 70 dividido por 10 é 7. 7 vezes 88 dá 616. 70 dividido por 7 é 10. E 10 vezes 1 é 10. O sinal de menos aqui, porque a gente está resolvendo uma subtração. 616 menos 10 dá 606 dividido por 70. Os dois números terminam em número par, 6 e 0. Então, nós temos aqui a possibilidade de simplificar esse resultado. Então, se termina em par, eu posso fazer a divisão por 2. 606 dividido por 2 dá 303. 70 dividido por 2 resulta em 35. E nós já temos o resultado aqui, ó. Então, vai sobrar 303 sobre 35 gramas. O resultado correto, a letra A. Vamos passar para o segundo exemplo da nossa revisão aqui. Um farmacêutico de unidade básica de saúde recebeu 3 frascos com 1 ml cada de vacina H1N1. Durante a vacinação, ele usou o seguinte: 1/8 desse ml, 1/4 ml e 2 inteiros e 1/4 de ml. Quantos ml dessa vacina restaram? Então, primeiramente, o que nós temos? Nós temos 3 frascos de 1 ml. Então, nós temos um total de 3 ml dessa vacina. Se foi utilizado essas quantidades aqui, quanto dessa vacina aqui restou? Então, o que nós temos que fazer? Primeiramente, descobrir quanto que foi utilizado. 1/8 mais 1/4 mais 2 inteiros e 1/4. Nós temos 3 frações aqui, só que uma fração, ela está em forma de número misto. Então, antes de resolver essa soma aqui, o que nós temos que fazer? Nós temos que transformar essa fração aqui numa fração imprópria. Vamos lá. 1/8 mais 1/4. Que jeito que a gente transforma isso daqui que vocês já viram em aula? Eu multiplico os dois valores aqui e somo o resultado com o numerador. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. 9 sobre, vou repetir o denominador, 9 sobre 4. Ou seja, 2 inteiros e 1/4 representa a fração 9 sobre 4. É uma fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. Fez isso daqui, nós vamos fazer a soma. Então, nós vamos aqui efetuar a soma. O que nós podemos observar? Denominadores 8, 4 e 4. 8 e 4, 4, eles são múltiplos entre si. Então, da mesma forma, se eles são múltiplos entre si, o que nós vamos fazer? Basta pegar o maior, não precisa fazer o MMC. 8 dividido por 8 é 1, 1 vezes 1, 1. 8 dividido por 4 é 2, 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 4 é 2, 9 vezes 2, 18. 18 mais 2, 20. 20 mais 8, 21. 21 o quê? 21 oitavos. Só que não é a resposta da questão, a gente quer saber. Tínhamos 3 ml. Se foi gasto 21 oitavos de ml, quanto que restaram? Basta fazer o quê? 3 ml menos 21 oitavos. Eu posso acrescentar 1 aqui embaixo dessa fração para facilitar. O mínimo múltiplo comum entre 8 e 1 é 8. 8 dividido por 1 é 8. 8 vezes 3, 24. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 21 é 21. 24 menos 21, 3 oitavos. Então, nós não podemos simplificar. E quanto dessa fração que sobrou? Né? Quanto dessa vacina que sobrou? Sobrou 3 oitavos. Eu esqueci de fazer com vocês. Eu estou fazendo passo a passo aqui, mas vocês podem utilizar a calculadora científica para resolver esses problemas aqui.
Então, eu vou resolver essa daqui na calculadora científica, que já facilita bastante a vida da gente, não precisa ficar pensando em mínimo múltiplo comum. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, eu percebi que eu tenho que fazer a soma dos três, ver quanto que foi utilizado nessa de quantidade de vacina. Vamos aqui. 1/8 mais 1/4 mais a fração que nós transformamos aqui, 9/4. Então, isso daqui vai dar um total de 21/8. Ou seja, foi o resultado que nós encontramos, que foi o total que esse farmacêutico utilizou. Nós já temos o resultado aqui, 21/8, e nós queríamos tirar 3 ml desse resultado. Então, basta fazer 3 menos a ANS, quer dizer o valor que já está na calculadora, 3 menos a ANS. E buscar o resultado aqui, o resultado final, 3/8, que foi o resultado que nós encontramos aqui. Então, vocês podem utilizar a ferramenta calculadora aí, que facilita bastante esses cálculos básicos aqui. O exemplo 3, ele também envolve um número inteiro e uma fração, só que agora acredito que vai envolver uma divisão. Um fabricante deseja preparar amostra de sachês efervescentes lacrados em alumínio. Esse sachê recebe 1/8 de quilo de sal de frutas, quer dizer, uma quantidade bem pequenininha. 1/8 não, desculpa. 1/80 de quilo de sal de frutas. Quantos sachês podem ser preparados com 3 quilos de sal de frutas? Quer dizer, eu tenho 3 quilos para ser dividido nessa quantidade aqui, ó. Cada pacotinho vai ter essa quantidade aqui, que é só um pouquinho do quilo, né? É uma quantidade mínima que vai ter em cada sachê. Então, basta fazer essa divisão. 3 dividido por 1/80. Se eu tenho um número inteiro dividido por uma fração, eu posso escrever dessa forma aqui também, ó. 3 dividido por 1/80. Eu vou acrescentar 1 aqui, só para a gente visualizar os dois em forma de fração. O que nós aprendemos nas aulas anteriores? Quando eu tenho uma divisão de fração, basta conservar a primeira e multiplicar, agora em vez de divisão, senão de multiplicar, pelo inverso da segunda. Quem que é o inverso da segunda? 1/80 vai ficar 80 sobre 1. E multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 80, 240. 1 vezes 1, 1. 240 dividido por 1, 240. Então, com 3 kg de sal de frutas, dividindo cada pacotinho nessa quantidade aqui, 1/80, o fabricante vai poder confeccionar, vai poder preparar, né? Na verdade, aí, 240 sachês aí. E vamos de novo lá na calculadora científica. Eu tenho um número inteiro, 3, que é a quantidade de 3 quilos. Eu quero dividir esse número inteiro por essa fração aqui, ó. 1/80. Então, o resultado aqui vai ser 240. Foi igual eu falei para vocês. A calculadora científica, ela ajuda muito. Mais um exemplo da nossa revisão. Quantos frascos, ampolas contendo 0,0005 do litro podem ser feitas com 0,800 litros de um medicamento oncológico? Gente, esse 0,800 aqui é a mesma coisa que escrever 0,8. Né? Então, eu tenho essa quantidade aqui e eu quero dividir por essa quantidade. Confeccionar frasco de ampolas aqui. Então, basta fazer o quê? 0,8 dividido por 0,00005. Se eu transformar isso daqui em notação científica, fica bem
acredito que mais fácil para a gente visualizar a resolução aqui. 0,8 em notação científica é a mesma coisa que 8 vezes 10 elevado a menos 1. 0,0005 transformado em notação científica vai ser a mesma coisa que 5, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, vezes 10 elevado a menos 5. Pessoal, então aqui, ó, nós vamos dividir 8 por 5, escrevi aqui. E como é que eu resolvo isso daqui? 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a menos 5. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. 10 elevado a menos 1, só que eu tenho que tomar cuidado do sinal aqui, ó. Menos, estou subtraindo os expoentes. Só que o segundo expoente, ele também é negativo. Então, eu tenho que colocar menos o segundo expoente. Isso daqui vai ficar de que forma? Vou resolver aqui embaixo. 8 dividido por 5 é 1,6. Vezes 10 elevado a menos 1, negativo com negativo positivo. Isso daqui vai ser 1,6 vezes 10. 5 menos 1, 4. 1,6 vezes 10 elevado a menos 4, ou desculpa, 4, isso daqui vai ser 1, 2, 3, 4 zeros. É 1,6 vezes 10.000. Então, isso daqui vai ser um total de 16.000 frascos. Na calculadora científica, isso daqui resolvido tranquilamente. 0,8 dividido por 0,00005. Isso daqui resulta no total de 16.000. Foi o que nós acabamos de fazer aqui. Vamos para o exemplo 5, que é o último exemplo dessa revisãozinha básica. Se um estudo clínico de um novo fármaco demonstrasse que ele atendeu aos critérios de efetividade em 255 dos 765 pacientes testados no estudo, como seriam os resultados expressos como fração irredutível e porcentagem? Então, nós temos aqui, esse estudo, ele atendeu de um total de 765 pacientes, ele atendeu 255. Eu quero saber como é esse número aqui expresso em forma de fração irredutível e porcentagem. Primeira coisa que vocês vão observar. Se um número é múltiplo de outro, por exemplo, 765 é múltiplo de 255, como é que eu posso conferir isso aqui? Basta fazer a divisão entre os dois números. 765 dividido por 255. Então, o resultado é 3. Então, 765 é múltiplo de 255. Então, fica fácil para a gente fazer a simplificação. Se eles são múltiplos, quer dizer que os 2 divide por 255. 255 dividido por 255 é 1. 765 dividido por 255, nós já vimos aqui, é 3. Então, essa fração irredutível aqui é 1/3, mas com 1/3 aqui nós temos duas opções de resposta. E para saber em forma de porcentagem, basta apenas fazer a divisão aqui, ó. 1 dividido por 3 é 0,3333 aqui. A porcentagem aproximada, eu quero saber em porcentagem, eu multiplico por 100. 0,333 multiplicado por 100 é 33,33%. Esse valor aqui aproximado. A resposta correta aqui, a letra B.